Fala sobre realmente nos prepararmos para a volta de Jesus. Hoje se fala muito pouco sobre a volta de Jesus. Nós pregamos muito, falamos muito sobre a igreja, mas nós não entendemos o que significa o temor de Deus. O temor de Deus, o desejo do coração de Deus, queridos, é para que o temor de Deus caia sobre a igreja, que o temor de Deus possa ser parte da sua vida, para que você e eu possamos viver a intensidade da palavra. Queridos, em Apocalipse, o livro de Apocalipse fala sobre a volta de Jesus. E principalmente no capítulo 2 e no capítulo 3, fala específico para as igrejas. A igreja não é simplesmente um templo, a igreja também significa vidas, vidas. Eu e você somos vidas. E há uma mensagem do Espírito de Deus para mim e para você. Nos últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos dias. E diz assim, entre todas as igrejas, que Jesus trouxe uma palavra, tinha algo em comum entre essas igrejas. Entre todas essas mensagens, Jesus tinha uma palavra entre elas, que significa assim, aquele que vencer, eu vou dar alguma coisa. Aquele que vencer, vou dar uma coroa, vou dar autoridade. Sabe de uma coisa, queridos? Tem muitas pessoas que falam de Jesus, talvez você seja um espírita, talvez você seja católico, evangélico, eu não sei qual é a sua religião, mas a minha pergunta é, você tem vencido? Você tem vencido o pecado na sua vida? Você tem vencido na sua casa? A sua família tem experimentado o reino de Deus? Você tem vivido o evangelho pleno na tua casa? Porque Jesus disse assim, aquele que vencer, e diz assim no capítulo 2, versículo 11, aquele que tem ouvidos para ouvir, diz que ouça o que o Espírito diz à sua igreja, ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. Aquele que tem ouvidos para ouvir, escute e ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Aquele que vencer não vai experimentar a segunda morte. É uma palavra muito forte, queridos. É uma palavra muito real para os dias de hoje. Parece que hoje as pessoas não se preocupam muito com isso. Parece que hoje, até mesmo dentro das igrejas, as pessoas estão mais preocupadas em se sentirem bem do que entenderem qual é a vontade de Deus. Parece que as pessoas hoje estão muito mais preocupadas em obterem alguma coisa de material, obterem algum proveito na sua vida do que experimentarem essa palavra. Mas Jesus está dizendo, aquele que tem ouvidos para ouvir, escute o que o Espírito diz à sua igreja. Aquele que entende a palavra de Deus, aquele que tem uma revelação, aquele que é movido pelo Espírito de Deus, ele não fica parado, ele não fica quieto, ele simplesmente ouve e obedece. Ele não vive a sua vida como todo mundo está dizendo, está fazendo, mas ele entende essa palavra que diz assim, ao vencedor, você é um vencedor? Deus quer fazer de você um vencedor. E ser um vencedor não é você ser simplesmente próspero. Existe hoje uma dimensão dessa doutrina da prosperidade que não é bíblica, que diz assim, aquele que é vencedor, ele ganha dinheiro, ele faz muita coisa. Queridos, a prosperidade de Deus, ela faz parte do caráter de Deus. Mas o vencedor na Bíblia não é aquele que tem dinheiro. O vencedor na Bíblia é aquele que venceu o pecado. O vencedor na Bíblia é aquele que venceu o mal na sua vida. Hoje, eu creio que o apóstolo Paulo não seria aceito em muitas das igrejas. Paulo não era um vencedor, entre aspas, pelo que se prega hoje. Porque Paulo era pobre, nasceu náufrago, ficou náufrago. Sabe, Paulo estava vivendo a sua vida completamente para si, ali tentando para si, para o evangelho, o fim do evangelho. Ao mesmo tempo, hoje, as pessoas vivem para si, é isso que eu quero dizer. E sabe de uma coisa, queridos? Paulo hoje não seria aceito em muitas das igrejas. Sabe por quê? Não pregamos o evangelho da volta de Jesus. Não falamos muito sobre isso. Nós não pregamos muito sobre isso. Mas Deus colocou no meu coração falar sobre isso. Não tem como você voltar numa nação do Haiti e falar somente sobre prosperidade. Não tem como dizer, puxa vida, aqueles irmãos estão lá chorando. Existem muitos irmãos fiéis, pastores fiéis. Nós ouvimos testemunhos, queridos, de irmãos, irmãs, que estavam lá chorando pela presença de Deus. Tem uma menininha de 10, 11 anos que nós tivemos a oportunidade de conhecer. Aquela menininha, todo mundo estava chorando junto com ela e ela disse assim, por que vocês estão chorando por mim? Eu ainda tenho outro braço, eu ainda posso adorar a Deus. Sabe, hoje nós estamos pregando um evangelho muitas vezes que fala sobre bênção, 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 bênção. E é só isso? É só bênção? Sabe de uma coisa? Jesus está voltando. E para o vencedor, aquele que vencer, diz a palavra do Senhor, de modo algum sofrerá a segunda morte. Se você nunca entregou sua vida para Jesus, escute essa palavra, queridos. Deus quer te abençoar? Claro que sim. Deus quer que você seja abençoado financeiramente? É óbvio que sim. Mas não é tudo. Não é tudo.
Não é o principal, na verdade, não é o principal. O evangelho genuíno, puro, a sã doutrina do Senhor diz outra coisa. A sã doutrina diz outra coisa. O que diz a palavra do Senhor é que se você é um vencedor, você vai vencer o pecado. Se você é um vencedor, você vai se negar, vai tomar a sua cruz, vai segui-lo, vai correr atrás das bênçãos do céu. E Deus virá até você. Deus virá e te abençoará, como uma consequência de uma vida de intimidade com Deus. Mas nunca nós devemos experimentar um evangelho somente da superficialidade. Quando você experimenta e vê o que esses irmãos, que uma nação vive o pior do que um ser humano. Eu posso dizer isso, o Haiti hoje talvez seja o lugar mais caótico na face da terra. Já era uma nação, uma das mais pobres do mundo, talvez a quarta nação mais pobre do mundo, e se tornou hoje um lugar completamente caótico, se transformou num lugar onde as pessoas não têm esperança nenhuma, mas aqueles que têm são fiéis, não têm nada, mas podem ter tudo. Sabe, Hebreus 11 também fala sobre os heróis da fé. Os Hebreus 11 fala sobre aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que estavam lá, não tinham nada, mas tinham tudo. Buscavam uma pátria maior. Será que você busca uma pátria maior? Será que você pode dizer com tudo isso? Eu gostaria de deixar essa mensagem para terminar essa matéria do Haiti durante essas últimas 4 semanas, que isso seja marcado no seu coração. Busque uma pátria maior. Busque ser um herói da fé. Busque ser uma pessoa, queridos, onde Deus pode vir até você, trazer a sua glória, encher você de todo o coração, um amor de Deus no seu coração e você amar o seu semelhante, porque a Bíblia fala que o maior mandamento é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós nunca amaremos o próximo se nós, eu e você, não amarmos a Deus primeiro. Nós nunca amaremos o Haiti, ou as favelas, ou o pobre, se nós não amarmos a Deus em primeiro lugar. E quando nós amamos a Deus, nós cumprimos essa palavra, sabe, ao vencedor, de modo algum sofrerá a segunda morte. Existe um lugar preparado para mim e para você. Existe um lar preparado para mim e para você, mas para aqueles que vencerem. E todo aquele que ouve essa palavra, todo aquele que se rende à presença de Deus, todo aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, precisa experimentar e se tornar um vencedor. Que um vencedor, escute essa palavra, sei que muita gente não vai gostar de ouvir isso, mas ser um vencedor então não é ter dinheiro. Ser um vencedor significa ser cheio do Espírito Santo. Deus pode te abençoar? Pode. Deus pode abençoar uma pessoa? Pode. Mas ser um vencedor é muito mais do que isso. Ser um vencedor é as pessoas olharem para você e falar: puxa, você se parece com Jesus. A sua vida, as suas atitudes, o seu coração, tudo aquilo que você parece com Jesus. Você é parecido, você não precisa falar muita coisa. As pessoas olham para você e você se parece com Jesus. Até o próximo programa, Clamor pelas Nações. Que Deus possa te abençoar, queridos. Que esse programa possa ter abençoado a sua vida. Sabe, que esse programa possa ter despertado em você um desejo de ser parecido com Jesus. Até o próximo programa, Clamor pelas Nações.